Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos 3 sugestões de lanches ou de pequenos almoços, umas receitas que vocês podem preparar no início da semana, na vossa meal prep, ter no frigorífico e depois ir consumindo ao longo da semana toda. É perfeito para vocês comerem ao pequeno almoço, mas também para pegar e levarem na vossa bolsa para comerem a meio da manhã, por exemplo. É mesmo muito bom e muito fácil de fazer. Vocês já devem estar a pensar que eu trago-vos algumas versões de ou pudim de chia ou de papas de aveia adormecida e é muito parecido com isso realmente, é uma espécie de papas de aveia adormecida, só que em vez de aveia nós vamos utilizar outros cereais que eu já tenho aqui à minha beira para vos mostrar. Então eu vou fazer 3 sabores diferentes que eu espero que vos agrade, são assim o meu top de favoritos. Por isso que eu vos trago assim em primeira mão. E se vocês quiserem mais sabores destas papas, destes pequenos almoços, depois vocês também vão comentar e vão me dizer se querem e eu posso realmente trazer. Então, o que é que nós vamos usar em vez da aveia? Vamos usar os cereais Weetabix. E eu nunca tinha experimentado. Isto é muito comum nos pequenos almoços de ingleses e por aí. Aqui também se vê bastante à venda, mas não sei, não é uma coisa muito falada. Mas eu achei que dava para fazer umas belas de umas papas adormecidas, de uns belos pequenos almoços ou snacks e trazer-vos estas sugestões. É assim, uma caixinha destes cereais não é muito barata, ela custa cerca de 4€, isto tem 12 porções. Eu com 12 porções faço 12 pequenos almoços, ok? E como eu consumo isto de segunda a sexta-feira, dá-me ali para pouco mais de 2 semanas. Não são uns cereais muito baratos. Se vocês quiserem fazer estas receitas, mas usar flocos de aveia, que é muito mais acessível, obviamente, vocês podem fazer. Eu quis usar o Weetabix a primeira vez e gostei muito do sabor, é diferente, é um pouco mais complexo e eu dei-me muito bem com isto, então tenho aproveitado para fazer realmente alguns pequenos almoços com eles. E vou então mostrar-vos as minhas 3 sugestões. Para quem não conhece, isto é uma espécie de uma bolacha, está bem? Está aqui na imagem. Eu estava-me a esquecer de vos dizer isso, isto é uma espécie de uma bolacha, mas nós conseguimos partir e realmente então fazer as tais papas. Eu gosto realmente muito. Isto é à base de trigo integral, portanto é diferente da aveia. Tem outras coisas, também tem, para além de trigo integral, tem... É assim, 95% é trigo integral e depois tem aqui mais alguns ingredientes, incluindo tem um pouco de açúcar, está bem? Mas por isso mesmo que é mais, como vos dizer, complexo a nível de sabor. Então, isto tem 12 porções, que eles indicam 12 porções. E eu vou tirar, tenho 2 embalagens destas, eu vou tirar a primeira e vamos começar a preparar os nossos pequenos almoços, agora sim. Então, o primeiro sabor que nós vamos fazer é tiramisu e vocês vão ver que vai ficar muito delicioso. O que é que nós precisamos? De 2 destes biscoitos, precisamos de café, eu tenho aqui um café forte, está bem? Vamos precisar, ou melhor, eu vou usar iogurte de baunilha, porque eu acho que traz um sabor melhor, e também um pouco de leite ou de bebida vegetal, qualquer coisa assim do género. No caso, em vez de leite ou de bebida vegetal, eu vou usar kefir natural, mas lá está, vocês podem perfeitamente substituir por leite ou por uma bebida que vocês prefiram. O que é que eu vou fazer? Vou tentar cortar isto a meio, que é para ser mais fácil. Vou usar estas, eu gosto de usar estas caixinhas assim, porque tanto dá para eu pegar e comer aqui em casa, como dá para eu levar. Ok? Agora, eu vou preencher aqui o fundo com o cereal.
está. O café forte que eu tenho, eu tirei na minha máquina, isto tem cerca de 35 ml de café e eu adocei com um pouquinho de stevia, que é como eu costumo adoçar o meu café. Então, aqui está. E vou também pôr cerca de 30 ml de kefir, que lá está, que pode ser então leite ou bebida vegetal. Agora com um garfinho eu vou calcar isto. Estão a ver que ele já hidratou. É muito rápido. Para estas minhas caixas eu uso cerca de 1,5 bolacha de Weetabix, depende então do tamanho das que vocês usarem. Pronto, esta papinha já está feita. Agora por cima eu coloco o iogurte de baunilha. Pronto, aliso assim bastante bem e finalizo com cacau em pó para dar aquele toque final do tiramisu. Vou só colocar mesmo assim uma polvilhada por cima, porque o cacau é bem forte, então também para ficar um sabor equilibrado. Vou pôr por aqui. Eu acho que o iogurte de baunilha é o que fica melhor para fazer então esta espécie de papas de aveia ou papas adormecidas, mas de sabor a tiramisu. Eu acho realmente que o iogurte de baunilha é o que fica melhor aqui. Pronto. A nossa primeira sugestão já está. Leva-se ao frigorífico, convém ficar lá algumas horas para depois podermos comer e saborear. O segundo sabor de papas adormecidas que nós vamos fazer é coco e chocolate. Então vamos começar outra vez com a base. Vamos usar igualmente o nosso Weetabix. Já sabem, se vocês preferirem fazer com aveia, podem fazer, coloquem flocos de aveia ao vosso gosto, por exemplo, meia chave, não um quarto de chave, não depende. Vou pôr aqui o Weetabix, vou pôr as migalhinhas também, para não desperdiçar. Ok. Agora, vou hidratar com kefir, como vos disse no anterior, pode ser leite, pode ser bebida vegetal, pode ser o que preferirem. Pronto. Tenho 75 ml de kefir, porque no outro eu usei também o café, então vamos usar aqui o kefir. Com o garfo eu vou só desfazer um pouco para ajudar aqui a ficar bem hidratado e também a ocupar aqui o fundo todo. Ora bem, aqui está. O que é que vocês podem usar? Bebida vegetal de coco, aqui fica também super bem, então é uma sugestão. Eu vou pôr um iogurte de coco por cima, que é este aqui, este Skir. Vou colocar por cima aqui dos meus cereais. Ok, vou mais uma vez tentar alisar o melhor possível. Certo. E agora, para colocar por cima, eu vou derreter, tenho aqui 20 gramas de chocolate negro, eu vou derreter no micro-ondas. Podem colocar um pouquinho de óleo de coco para torná-lo mais fluido e depois vou verter aqui por cima para fazermos uma camada.
derreti o chocolate, coloquei aqui um pouquinho de óleo de coco, mesmo muito pouco, está bem? Vou mexer bem para ele ficar fluido. É só porque com o óleo de coco ele fica assim bem mais fluidozinho e nós conseguimos cobrir aqui o nosso... Vão ver? Ó, ele fica mais fluido e nós conseguimos cobrir melhor. Eu tinha cerca de 16 gramas de chocolate, é suficiente para esta quantidade. E pronto, temos aqui o segundo sabor de coco e chocolate e já só falta mais. Para o terceiro sabor eu vou fazer de frutos vermelhos. A cobertura vai ser onde vai estar presente os frutos vermelhos e eu vou fazer aqui de raiz com frutos vermelhos congelados. Mas vocês podem utilizar, por exemplo, uma compota de compra à vossa escolha. Existe já algumas versões e bastante oferta de compotas sem adição de açúcar. Seria a que eu escolheria para fazer estas papas, mas se vocês preferirem uma com açúcar, é da vossa vontade, está bem? E eu vou fazer aqui uma espécie de molho de frutos vermelhos, vou pôr um pouquinho de sementes de chia, então eu vou fazer isto no estante logo no início e depois fazemos a montagem das papas. Então, eu tenho aqui cerca de 60 gramas de frutos vermelhos congelados, vou colocar algumas gotinhas deste stevia para adoçar. Podem usar stevia em pó, por exemplo, ou podem até nem usar nada, é convosco. Pronto, eu vou pôr assim só umas gotinhas e vou levar ao micro-ondas durante 2 minutos. Quando sair, 2 ou 3 minutos, quando sair eu vou esmagar com o garfo e vou pôr um pouquinho de sementes de chia. Os frutos vermelhos cozinharam ali 2 minutinhos no micro-ondas, está ótimo. Esmaguem um pouquinho assim, também podem passar a varinha mágica, está bem? Mas eu, para ser mais fácil e como a quantidade é pequenina, estou só a esmagar com o garfo. Provei porque eu coloquei um pouquinho de stevia por causa da acidez dos frutos vermelhos, mas para o meu paladar já está bom, então vocês também provem. Agora eu vou colocar assim uma pitadinha de chia só, coisinha pouca, e vou misturar e vou deixar ali reservado enquanto fazemos a montagem. Para a montagem voltamos ao básico, então cereais aqui no fundo, kefir agora aqui em cima um pouquinho, 75 ml como usamos no anterior e agora vamos esmagar aqui ligeiramente. Se for necessário colocar um pouco mais de cereais temos aqui, é só colocar para fazer uma boa camada, uma boa base. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês poderem consultar tudo direitinho, porque às vezes eu posso me enganar aqui a dizer-vos. Vou usar agora aqui um iogurte natural, pode ser um iogurte de morango, por exemplo, ou de mirtilo, qualquer coisa do género. Eu prefiro usar natural aqui. E agora vimos com o molho de frutos vermelhos, ou se vocês quiserem então usar a compota de compra, podem usar. Cá está, espalhamos bem. E já temos aqui mais uma sugestão de pequeno almoço, desta vez com frutos vermelhos, que fica muito, muito saboroso. Então, temos aqui 3 sugestões de pequenos almoços muito bons, cá estão eles, olhem. Tiramisu, frutos vermelhos, coco e chocolate são ótimos. Como eu vos disse durante o vídeo, vocês podem fazer com o Weetabix, mas também podem substituir por flocos de aveia,
por flocos de aveia com um pouquinho de sementes de chia. Vocês podem fazer isto de diversas formas. Claro que eu posso vos trazer mais sugestões, mais sabores, digam-me se querem. Estes pequenos almoços têm sido muito importantes para mim na minha rotina. Eu faço isto ao início da semana, faço 5 potinhos, guardo no frigorífico e vou comendo ou ao pequeno almoço mesmo, ou então a meio da manhã ou até a meio da tarde, mas todos os dias consumo um potezinho destes, porque às vezes eu dou por mim e quando olho já está na hora de lanchar ou assim e não preparei nada, então para não estar a perder mais tempo, ou então para não perder tempo, acabo a comer alguma coisa que não devia, como um pacote de bolachas ou algo assim do género. Tendo isto no meu frigorífico, acabo por ter um lanche ou um pequeno almoço bem mais completo, bem mais interessante a nível nutricional. Então tem sido realmente muito importante para mim e eu posso vos trazer mais sabores se vocês quiserem. O Weetabix não é barato, como eu vos disse, mas rende bastante. Há pessoas que consomem 3 bolachinhas daquelas por dose, mas vocês viram que eu usei 2 por cada uma. Há aqui uma do tiramisu, nem 2 bolachas levou. E vocês estão a ver que isto são doses bem grandes, não é? Porque isto depois leva um iogurte e tudo. Acabam por ser doses bem grandes, bem completas e aquilo dura muito tempo, dá para muita coisa, dá para fazer bastantes papas destas, vocês conseguem fazer com uma caixa daquelas. Mas lá está, fica a sugestão, se preferirem algo mais económico, os flocos de aveia são sempre uma ótima opção e dá para fazer exatamente a mesma coisa, mas então com os flocos de aveia. Digam-me se gostaram nos comentários e realmente eu posso então trazer-vos um segundo vídeo com mais 3 sabores diferentes. Espero que tenham gostado de acompanhar, que experimentem. Se experimentarem, contem-me tudo nos comentários e nós vemos no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem. Um beijinho grande e tchau!